Pode iniciar, Marília. Pode. Mensagem pacifiquemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Contudo, tranquila a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos, é com uma imensa gratidão iniciamos o estudo hoje, mais uma quarta-feira, que mergulhamos na obra desse apóstolo do Cristo, as Cartas de Paulo. E com a lição de Jesus, bem-aventurados os pacificadores, que sejamos nós, Senhor, cada um aqui presente, a buscar esta paz nos teus ensinos, no teu amor. Sejamos nós, Senhor, a buscar essa paz, a compaixão, a caridade, agindo no bem, Senhor, sendo sempre indulgentes, amorosos, tendo compaixão para com o próximo. E certos da presença dos nossos benfeitores e dos espíritos de luz, o nosso muito obrigado pelas bênçãos e amparo que iremos receber. Que o teu amor, Senhor, e a tua paz pacifique todos os lares, todos os corações que estão em sofrimento. E fortaleça, Senhor, na fé, na certeza do teu amparo, estaremos caminhando em direção ao Pai. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja. Muito bem. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos em mais um estudo das Cartas de Paulo. Estamos aí no dia 9 de abril de 2025 e estamos fazendo aí a segunda carta aos Coríntios. E agradecer a Marília, a prece aí, tá? A leitura muito bonita, tá? Já começamos aí com um sentimento paulino muito bonito. Então vamos lá. Semana passada eu mencionei um versículo, agora até me fugiu qual que é o versículo, mas enfim. E eu falei sobre o templo, falei sobre o véu, sobre a cortina, porque Paulo fala que a gente tem que rasgar esse véu. Né? O próprio Jesus falou que ele rasgaria esse véu para dar acesso a todos. E fui embora. Fui embora. E depois alguns me procuraram, a Márcia também me procurou, falou assim, Sidney, eu vi, alguns me mandaram aí uma mensagem no particular, mas você falou do templo,
e como que funciona o templo, eu entendi do véu, mas onde que está esse véu? E assim, eu posso... eu sempre tenho o objetivo de trazer mais qualidade para vocês aqui. Eu estudo, tenho... Cada versículo que eu faço aqui, eu leio no mínimo 4 livros para poder tentar extrair o que eu posso colocar aqui para vocês de informação. Coloco o Evangelho, o Livro dos Espíritos, então assim, eu tento acertar mais na qualidade. Mas às vezes eu pego na intensidade, ou seja, eu vou embora. Eu vou seguindo o rastro e vou embora. E por isso que às vezes eu falo assim, gente, me dá uma freada. Tá tudo bem, tá tranquilo, me dá uma freada, mas não tem problema. Eu preciso do feedback. Né? Fala assim, olha, poxa, podia explicar um pouco mais do templo, de onde vem, como que é. Então, beleza, bacana. Faz sentido no contexto que a gente está estudando? Claro, faz totalmente sentido. Então, que aí eu coloquei aquela mensagem no nosso grupo lá, e falei assim, pô, eu vou abrir um parênteses aqui, fiz uma pequena apresentação sobre o templo para poder nos dar uma noção de Paulo, da época de Jesus, e a gente vai ter que... O que eu estou preparando vocês? Eu estou preparando vocês para a gente chegar em Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, o nível é aqui em cima. E Carta aos Hebreus vai falar do templo. A estrutura dela é a estrutura do templo. Então, assim, o fundo é o templo de Jerusalém. Então, assim, teve contexto. Então, eu vou apresentar para vocês aqui. Espera aí, agora eu tenho que me preparar aqui. Espera aí um pouquinho. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Aham. Beleza, eu falei que quem tiver no notebook, quem tiver no computador, tiver numa tela maior, vai conseguir visualizar melhor. Aquele que está no celular, às vezes vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas tudo bem, depois você pode pegar o vídeo na internet e reproduzir melhor para a gente poder ter acesso, tá? Então, eu fiz aqui uma apresentação, tabernáculo, santuário e templo. Né? Ela tem poucos slides, mas é para a gente dar uma noção. Tá? Não sou especialista, vocês sabem, eu não sou judeu, não sou especialista, não fiz ciência das religiões, eu sou só um estudioso que pegou isso aqui e reuniu para poder passar para vocês. Então, sim, se tiver dúvida, pode levantar, tá? Pode perguntar, não tem problema nenhum, não. Gente, vou começar com esse slide aqui, que era uma noção do que era o Templo de Jerusalém. Tá? É um corte de como que era feito, como funcionava o Templo de Jerusalém. Só que aqui, o que a gente chama de templo? Você pode chamar de templo só aquela estrutura, ou pode chamar de templo todo aquele pátio ali. Aqui é a estrutura. Aqui, deixa eu ver se vocês vão ver. Tá vendo esse meu mouse aqui passando aqui? Esse aqui é o véu. É o véu. Esse véu separa o santo do santo dos santos. Tá? Esse é o véu. Ele é uma estrutura cortada, vocês estão vendo aqui. O véu vem até aqui, então você não tem acesso. Só o sumo sacerdote pode entrar aqui. Então, esse véu que Paulo fala que nós temos que desvelar, que tem que rasgar. Por quê? Porque agora, com Cristo, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Tá? Mas eu vou explicar melhor. Então, sim, esse aqui é um corte. Tá? Vou explicar um pouco esses símbolos aqui também. Então, vamos lá. De onde veio, gente? As tribos descendentes de Jacó, que é Israel, né, que foram divididas, foram tiradas da escravidão do Egito e entraram no deserto. Precisavam de uma sólida orientação para seguir sua vocação como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso está em Êxodo. Em especial durante os anos de peregrinação no deserto. Tá? Então, o que aconteceu? Eles precisavam de uma orientação. Então, no início foi criado o quê? O tabernáculo. Que para eles é o lugar em que o Senhor habita no meio do seu povo. Então, foi criado o tabernáculo. Tá? Desse momento em diante, Deus fala
a Moisés, não mais a partir do Monte Sinai, aonde ele pegou as leis, mas a partir do tabernáculo. É Deus que se desloca até Moisés e não mais Moisés que se desloca subindo a montanha do Sinai. Além de suma importância para o livro Levítico, onde está todas as instruções, vocês podem conferir lá, o tema do tabernáculo é mencionado em 50 capítulos da Bíblia, incluindo o Antigo e Novo Testamento, incluindo Paulo. Tal é a sua importância. A expressão tenda do encontro ou da congregação, que se refere ao tabernáculo, aparece 144 vezes na Bíblia. Então, ou seja, templo, tabernáculo, congregação, tenda do encontro, é a mesma coisa. Para nós vamos nos referir a templo de Jerusalém, um templo. Tá? Então, isso aqui, gente, é uma importância muito grande. O Novo Testamento tem, Jesus falou, Paulo está falando, conforme eu falei, ele vai mencionar melhor lá em Carta aos Hebreus. Apesar de os hebreus terem construído um tabernáculo, como fizeram os demais povos, não havia ali nada que pudesse restringir a presença de Deus naquele local. O tabernáculo era uma tenda para celebrar a presença invisível de Deus no meio do povo e para que através dos sacrifícios realizassem a desmaterialização da vida ofertada a Deus. Tá? Então, todo mundo sabe, eles já tinham a concepção do Deus único, coisa que nenhum povo da época tinha. Os judeus entendiam da necessidade de reconciliação com Deus, do encontro com o Pai, sentiam a necessidade de ter um lugar na terra onde fosse o ponto de encontro. Esse ponto de encontro é o tabernáculo. Né? Na época da peregrinação do deserto, era tabernáculo. Tá? Peregrinando o deserto, nós temos o tabernáculo. Ele era desmontado e montado. Desmontado, montado. Desmontado, montado. Ele funcionava assim. Tá? Ele constantemente montava ali, ficava alguns dias, desmontava, andava, montava de novo. Tá? Então o povo sentia essa necessidade. Tá? Quando Moisés tirou o povo do Egito, não sabia direito para onde ir. Semelhante a Abraão, né? Tem uma semelhança a Abraão. Apenas saiu em direção ao deserto. Então Moisés conduziu o povo para o Sinai, porque fora naquele lugar que Deus lhe falara através da sarça ardente. Depois de haver contraído com uma aliança com o povo, Deus mostrou a Moisés em uma visão o santuário celeste que ele deveria copiar. Então, a visão do santuário, a visão do tabernáculo, Moisés recebeu. Tá? Fazendo assim, eles teriam um Sinai móvel e poderiam peregrinar pelo deserto em vez de ficarem parados ali indefinidamente. Entenderam? Por que do tabernáculo? Eles precisavam de alguma coisa, gente. Vamos falar assim, material. Eles não estavam no nosso nível espiritual. Ah, Deus está conosco. Deus está no nosso coração. Vamos fazer. Não. Eles precisavam de algo para se encontrar com Deus. Eles precisavam ver. Eles precisavam sentir isso aí. Então, foi colocado a Moisés o tabernáculo. Então, como que era o tabernáculo aqui? Eu vou avançando até a gente chegar no templo, tá? Ele tinha um pátio, que é essa letra A aqui, tá? Onde tinha o altar dos sacrifícios, onde tinha a pia de bronze. Aí depois a gente tinha o santo, naquele corte que a gente colocou lá, onde tinha o quê? Tinha a mesa dos pães, tinha o altar do incenso, tinha a menorá. Tudo isso tem um conteúdo espiritual. E depois a gente tinha o Santo dos Santos, tá? Onde ficava o quê? A famosa Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. A pedra com os 10 mandamentos ficava dentro da Arca da Aliança. Então, essa era a planta do tabernáculo. Era isso que eles andavam e desmontavam, tá? Então nós tínhamos aqui, ó, todas as tribos de Israel, elas tinham um local onde tinham que ficar. Então aqui eu só não vou entrar em detalhe, tá? O tabernáculo está no meio. Observe o formato do tabernáculo, gente. Olha o formato do tabernáculo. Olha onde ele vai parar.
Tá? Então, assim, as tribos ficavam aqui, ó, espalhadas em volta deles. As tribos andavam assim no deserto. Ó, a tribo de Benjamim vai à frente, a de Efraim vai à frente aqui no meio, de Manassés um pouco à esquerda. Eles andavam assim, organizados. Cada tribo em seu lugar e eles andavam assim. O tabernáculo tinha um formato de uma cruz e como eles andavam tinha um formato de uma cruz. Qualquer coincidência é mera semelhança. Tá? Aqui é uma pintura, uma foto muito aproximada de como eles funcionavam. Tá? Aqui vocês podem ver como era a tenda. Tá? Tinha que desmontar e montar, vocês estão vendo aqui. Tinha que ser uma coisa fácil. Né? Eu não podia construir, eu estou em peregrinação, eu não posso construir. Eu não cheguei na Terra Prometida. Tá? Então tem aqui, ó, o altar do sacrifício, tá? Eu tenho o átrio aqui, ó, o pátio, aí aqui eu tenho o tabernáculo, eu tenho o santo dos santos, tá? Então assim, as tribos todas em voltas aqui e aqui está cercado, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Aqui nessa figura aqui mais do lado direito, como que as tribos andavam? Elas ficavam assim. Eles ficavam assim. E essa fumacinha representa o quê? A coluna onde Deus se manifestava, que acompanhava eles. Existia uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça que acompanhava as tribos de Israel. Uma manifestação física que acompanhava eles. Tá? Então, isso aqui é uma pintura muito parecida com o que realmente funcionava a tribo de Israel em peregrinação no deserto. Tá? Então aqui a gente tem, ó, alguma mobília do tabernáculo, a arca da aliança, a menorá, onde a gente colocava o incenso, a mesa dos pães, a pia de bronze onde eu tenho que lavar minhas mãos, tá? O altar do sacrifício. Era assim. Então, olha só, gente. O altar do sacrifício. Diante do tabernáculo onde as pessoas podiam comparecer, havia um altar para o qual deviam trazer os seus sacrifícios, e na qual os seus sacerdotes devem oferecê-los a Deus. Era feito de madeira coberta de bronze para que aquela não fosse consumida pelo fogo. Então, assim, eu trazia a minha oferta, ou seja, trazia não, né? Se eu tivesse um carneiro, uma pomba ou uma rolinha, eu ia lá e levava a minha oferta ao templo, ao sacerdote. Se eu não tivesse, o que eu tinha que fazer? Isso eu estou indo lá na época do templo. Eu tinha que comprar. Eu tinha que comprar. Se lembra dos vendilhões do templo? Se lembra? É o comércio. É o comércio. Então, assim, eu tinha que levar minha oferta, entregar para o sacerdote. O sacerdote fazia a imolação do animalzinho, do carneiro, e colocava na pia e tascava fogo ali. Por quê? Porque o espírito daquele animal tinha que subir. Tinha que subir como uma oferta a Deus. Eu estou oferecendo a Deus. É uma oferta. Ele tinha que subir. Ele evola. O espírito evola. É a minha oferta. Por isso, gente, que tem a expressão bode expiatório. Por quê? Porque é o animal que está pagando pelo meu processo expiatório. Entendeu? A expressão bode expiatório vem daqui. Porque eu levava e quem vai expiar não sou eu. É o bode, é o animal, é a ovelha. Então ele era imolado e ela é queimado. Se lembra quando a gente estudou lá na primeira carta aos Coríntios, do sacrifício aos animais, que os sacerdotes ficavam com uma parte da carne? Aqui. Eles imolavam, cortavam, retiravam algumas entranhas e ficavam com eles. E o restante era consumido pelo fogo. Tudo bem até aqui, gente? Ok? Então, aqui era o altar do sacrifício. Tá? Ficava no átrio. Tá? Não era dentro do tabernáculo, era no átrio, até porque tinha que colocar fogo, né? Então não tinha, né? Então, e só os sacerdotes poderiam imolar os animais em sacrifício.
tá? Só os sacerdotes, só a tribo de Levi poderia fazer isso aí. E aqui tem a pia, né? A pia de bronze ficava no pátio exterior, juntamente do lado do altar dos sacrifícios, também feita de bronze, tá? Tinha água. E para quê? Para a lavagem das mãos, tá? A pia era muito importante, tá? Porque todo o serviço que era feito ali no tabernáculo, no templo, você tinha que estar o quê? Puro. Você tinha que estar limpo. Então, de alguma maneira, a água ali era para você se lavar higienicamente, né? Existia isso aí, tá? Se lembra lá quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Tem a ver com isso aqui. Tem a ver com a pureza. Tem a ver com isso aqui, tá? Então aqui eu estou mostrando aqui uma foto, né? Aliás, está fazendo um ano que eu fui lá na Turquia, um ano dessa foto aqui. Nas mesquitas muçulmanas, todas elas têm, até hoje tem isso aqui, ó. Isso aqui. Você tem que lavar os pés. Se você vai orar com Deus, vai orar para Deus, você tem que lavar as mãos e os pés. Então, assim, pode estar nevando, pode estar frio, pode estar calor. Se você for entrar na mesquita para orar, você tem que lavar as suas mãos e os seus pés. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui tá acabando de colocar o tênis dele. Tá acabando de colocar. Tinha acabado aqui, ó. Tá o casaco dele aqui. Esse senhorzinho aqui tá lavando. E tem que lavar até o cotovelo, tá, gente? O rito é lavar até o cotovelo. Você tem que lavar até aqui. Existe uma lei para isso aí, tá? Mas eu não vou adentrar aqui, não. Então, aqui do lado, aqui, só uma foto de uma mesquita que a gente entrou, a famosa Mesquita Azul, tá? Que a gente estava no Ramadã lá e aí encher. Então, sim, existem todas as mesquitas, estou falando agora da lei muçulmana, mas que tem a ver com a lei judaica, que é de limpar para poder falar com Deus. E a gente tem a famosa menorá, que é o candelabro de ouro, tá? Estava ao lado esquerdo do lugar santo, foi forjado de um único pedaço de ouro puro, semelhante à pia, não havia instruções específicas sobre o seu tamanho, mas o fato de ter sido formado de uma única peça de ouro puro teria limitado seu tamanho, tá? O candelabro tinha um ramo central a partir do qual saíam os 3 ramos estendidos de cada lado, formando um total de 7 ramos, 7 lâmpadas, e era colocado azeite ali, tá? Era colocado azeite aqui, tá? Aqui, para poder consumir, porque ela não poderia apagar, tá? Ou seja, os sacerdotes foram instruídos a manter as lâmpadas acesas continuamente, tá? Então, o candelabro é uma fonte de luz no lugar santo, tá? Por quê? Porque essa luz representa que se não tiver essa luz, vocês estão no escuro. A luz ilumina tudo, então ela tem que ser contínua, ela tem que ser para sempre. É um simbolismo, tá, gente? Que a menorá representa, tá? Então ela ilumina o lugar santo ali, tá? Tudo isso aí. Já falei do ouro aqui, ok. Inclusive, isso também tem a ver com Jesus. Jesus falou em João sobre vós sois a luz, vem daqui também. A luz que brilha sempre, que ela não apaga. Vós sois a luz de Deus. Também tem a ver, gente. Gente, tem um monte de coisa que a gente não... Agora não tem tempo para falar, não, mas tem a ver, tá? E tem a famosa mesa dos pães, tá? Era onde os sacerdotes podiam comer os pães e só podiam comer ali, tá? Por quê? Porque esses alimentos eram sagrados, tá? Esses pães eram chamados pães da presença. Por quê? Porque estavam sempre esperando a presença do Senhor. Então eles ficavam na mesa ali, esperando a presença do Senhor, tá? Então, assim, aquele pão ingerido era um simbolismo da vontade do ser humano entrar em comunhão com o Pai, com Deus, de compartilhar algo com Deus. Então eles deixavam os pães nas mesas durante um tempo e depois entravam ali e comiam como se estivesse comendo com Deus. Só os sacerdotes.
Só os sacerdotes, tá? Pode falar, Joelma. Me bateu uma dúvida agora. Quando Jesus, né, na última ceia, fala tomar e comer faz a partição dos pães com os apóstolos. Ele meio que modifica isso, né? Porque esses pães no templo eram só para os sacerdotes. Sim. Ou seja, para os escolhidos. Sim. Né? E Jesus meio que democratiza. Sim, isso, sim. Não é isso? Mas exatamente. É mais uma fala de Jesus que tem a ver com o templo. Por quê? Porque aqui... E sendo os pães também, depois na missa, vai ser a representação do corpo dele. Isso, é o exatamente. Esse é meu que ele corpo. faz. Isso aí. Entendeu? Então tem a ver. Porque o simbolismo desses pães dentro do lugar santo era um convite para Deus fazer uma refeição comigo. Partilhar uma refeição, eu e Deus aqui. Tá? É um laço de amizade forte, mas conforme a Joelma falou, só os sacerdotes podiam colocar ali. Por isso que Jesus fala e Paulo fala, tem que rasgar o véu. Porque agora todos têm acesso a isso. Não mais uma tribo, mas o camponês, o pescador, o fariseu, o escriba, todos têm acesso a isso aqui. Por isso do rasgar ao véu. Fala, Márcia. Eu lembrei aqui que hoje nós comungamos com Cristo no culto do Evangelho do Lar. Isso. Não é verdade? Você convidando ele para vir no seu lar. É comungar. Excelente. Muito bom. Isso aí. Mais um. Aqui é o altar do incenso. Tá? O altar também era feito de ouro. Tá? Deixa eu ver se tem uma. Você vê o que separava o lugar santo dos santos, do santo dos santos. Este era bem menor que o altar de bronze, era feito de madeira de acácia coberta de ouro puro, né, com 4 chifres, cada qual em um dos 4 cantos do altar. Então Deus também ordenou que queimasse incenso sobre o altar todas as manhãs e todas as noites. Tá? Quando você entrava para comer o pão, você queimava o incenso ali. Tá? Então, ou seja, aquele incenso devia ficar queimando, mesma coisa da menorá, todo dia tinha que ser renovado. Tá? Tinha que ser renovado. Então isso também era sagrado para ele. Tá? O que o incenso simboliza? Aí eu acho que isso é mais importante, os símbolos que eles... Tanto que eu estou falando aí da menorá, de todos esses utensílios, todos eles têm um símbolo sagrado. O símbolo do altar do incenso era o quê? Era um símbolo das orações que subiam o quê? Até Deus. Né? Quando você acende o incenso, não sai uma fumacinha? Aquele era um símbolo de que minha oração está indo até Deus. Então, eu tinha que manter aquilo aceso para eu estar continuamente fazendo orações. Tá? Então, aquele é um símbolo da sua oração. É o altar do incenso. A sua oração está chegando a Deus. Então, era um lugar também sagrado. E aí, vamos chegar aqui, ó, o véu ou a cortina de separação. O texto bíblico fala o seguinte: farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, com querubins, e farás de obra artística. Isso está lá em Êxodo 26:31. Então existe uma maneira de fazer o véu lá. Tá? A palavra véu, em hebraico que eu coloquei ali, o parote, significa esconder algo. Tá? Então, assim, a cortina escondia. Escondia o quê? Escondia o Santo dos Santos. Tá? Então, assim, ela de alguma maneira, ela estava protegendo. Olha só a ideia. Ele estava protegendo o homem pecador de entrar no lugar santo. Ou seja, o homem pecador não pode entrar no lugar santo. Não pode. Não pode. Olha só. Por isso que ele pede para rasgar o véu. Como que um pecador não pode entrar no lugar santo? Como que eu vou me purificar? Só o sumo sacerdote pode entrar? E ele tinha que entrar amarrado, tá? Porque ali ele podia ter uma visão, uma contemplação de Deus, um êxtase, e desmaiava.
Então, se ele estivesse demorando muito, os sacerdotes tinham que puxar a corda, tinham que puxar ele, porque ele podia ter desmaiado ali dentro. Então, ali era um local assim, o sagrado do sagrado, por isso que é chamado Santo dos Santos. Né? É o Santos dos Santos. Então, segundo a simbologia, o sumo sacerdote poderia até morrer ali, né? Nesse contato com o divino. Mas qual que é a função do véu? Era proteger o Santo dos Santos dos pecadores, né? Não poderia entrar ali. Então, aí vocês veem o porquê de rasgar o véu. Aqui, mais uma vez, a planta do tabernáculo, que eu queria colocar aqui que a Arca da Aliança está lá, já tinha falado, tá? Mas isso ficou também dentro do templo. Isso vem lá do tabernáculo e o templo também trouxe isso aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Dentro do tabernáculo havia um cômodo interno chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Um lugar onde nenhuma pessoa comum poderia entrar. Tá vendo só? Eu não posso entrar. Eu não posso entrar. Representava o quê? A morada de Deus no meio do seu povo. Durante as andanças dos hebreus no deserto, Deus apareceu com uma coluna de nuvem ou de fogo dentro e acima dos Santos dos Santos. Você lembra aquela fotinha que eu mostrei lá? Da coluna em cima do tabernáculo? É isso aqui. É isso aqui. Pode falar, Márcia. Eu lembrei aqui, quando a gente tem a informação de um novo Papa, também não tem uma fumaça? Tem uma fumacinha branca. Será que tem a ver? Não é uma coisa assim? Não sei nisso. Você fez um paralelismo aí muito interessante. Muito interessante, porque significava a presença de Deus. Entendeu? O acompanhamento divino. Né? Legal, gostei dessa aí. O Santo dos Santos era um cubo perfeito. Tá? Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e apenas uma vez no ano. É o Yom Kippur, dia da expiação. E nunca sem o sangue que era oferecido pelos próprios pecados, pelos pecados do povo. Ele tinha que fazer um sacrifício lá fora. Tá? Ao mesmo tempo, o Deus inacessível se tornava acessível porque o Santo dos Santos representa o coração humano. Então, o Deus de Israel é mais acessível que os ídolos, porque estes são estátuas, estão fora do homem. Na Bíblia, não há nada mais profundo para se estudar que o santuário e os seus termos correlativos. Realmente, o material que eu tirei para criar isso aqui é um material vasto, imenso. Eu tirei algumas coisas para a gente exemplificar, mas tem estudos e estudos isso aqui. Aqui, ó. É por isso que Carta aos Hebreus tem um só tema, que o texto mesmo chama de capital. Tá? Não vou ler aqui. Temos um sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos com a oferta do seu próprio sangue para nos purificar dos pecados. Olha o simbolismo. O sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que ir lá primeiro, oferecer uma oferta, né, o sangue a Deus, e depois entrar no Santo dos Santos. O que Jesus fez? Jesus é o sumo sacerdote que faz a oferta com o seu próprio sangue. A oferta que ele faz a Deus, né? Por isso que o Cordeiro de Deus tira os pecados de nós, ele faz a oferta com o seu próprio sangue. Ele não precisou de ninguém, ele não precisou de animal. A oferta que ele faz a Deus foi ele mesmo. Ele é o Cordeiro sem pecado. Ele é o Cordeiro branco, limpo, que não tem nenhuma mácula, que foi oferecido a Deus. Ele, na carta aos Hebreus, a gente vai aprender ele, Paulo fala, ele é o sumo sacerdote que se esperava. Por isso que ele fala, ele rasgou o véu. Então qualquer um pode entrar agora. Você, eu, nós que somos pecadores, temos acesso a Deus. Eu tenho acesso a Deus agora. Por quê? Porque o sacrifício maior foi da ovelha sem mácula, que foi o Cristo. Então agora não tem mais sacrifício nenhum. Não tem mais sacrifício nenhum. Eu vou lá e me sacrifico para poder ter acesso à purificação, aquilo tudo que a gente aprendeu, o processo de ressurreição. Né? Porque o nosso processo de ressurreição, de caminhada para o Espírito puro, é um processo para entrar dentro do templo. Vocês repararam isso? É um processo para entrar dentro do templo. Quando eu chegar lá no Santo dos Santos, eu vou estar no Espírito puro, mas eu tenho que fazer essa caminhada aqui. É um simbolismo, tá, gente? É um simbolismo. Alguém quer falar?
Não? Ok? Mais um aqui, ó. A Arca da Aliança, tá aí a Arca da Aliança, tá? Ela tem toda uma maneira de se colocar também, está escrito lá em Levítico como que é, tá? Deixa eu ver se tem um. A arca era um baú de madeira de acácia, coberta de ouro puro, tudo é de ouro, né? Por isso, quando os babilônios entraram em Jerusalém, a primeira coisa que eles foram fazer foi lá no templo. Pegaram tudo que era deles lá, tudo que era ouro. Deus ordenou a Moisés colocar 3 itens na arca, um pote de ouro com maná, o cajado de Arão e 2 tábuas de pedra nos 10 mandamentos. Tá? Em cima delas estavam 2 querubins nas 2 extremidades, um de frente para o outro. Está aqui. Tá? Então, onde está essa arca de aliança? Né? Ninguém sabe. Se não tiver lá no galpão onde o Indiana Jones guardou ela depois que descobriu lá, então a gente não sabe onde está. Né? A gente não sabe. Né? Não existe o paradeiro dela. Não existe. Será que foi derretida? Será que está enterrada na Babilônia, que foi onde que eles foram saqueados? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E é até bom até a gente não saber e ter sido derretido, porque a gente não deixa de criar mais um materialismo, mais um simbolismo que a gente fica pegado. Mas tudo bem. Qual o conteúdo da Arca da Aliança? Um prato, um alimento, um pedaço de pau e 2 pedras. Esses 3 itens eram o quê? O maná estava ali para que as gerações futuras soubessem que Deus os havia tirado da escravidão do Egito e os havia alimentado no deserto. Por isso que tinha ali o maná, né? Que era a representação de que, olha, eu tirei vocês do deserto e eu os alimentei. Em segundo lugar, o cajado de Arão, do qual tinha brotado flores de amêndoas, confirmando a escolha de Deus pela casa de Arão como um clã sacerdotal. Esse objeto lembrava os israelitas que, em mais de uma ocasião, eles tinham rejeitado a autoridade de Deus. Então tinha um simbolismo para lembrar ali. E, em terceiro e último lugar, as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, né? Que estava ali como uma fonte divina das leis representando a nossa consciência. Tá? O templo. Sua arquitetura era uma ampliação da mesma planta do tabernáculo do deserto e delineando mais ainda a forma de um corpo humano. Gente, isso aqui é uma foto aérea do templo que representava o ser humano. O simbolismo, gente. O simbolismo. Tá? O simbolismo. Então, tá vendo aqui a Arca da Aliança? Está aqui em cima. O que ela representa? A nosso cérebro, a nossa inteligência. Tá vendo aqui do lado os querubins? São os olhos. São os olhos. Né? Os querubins são os mensageiros. A mensagem vem de fora para dentro. Os querubins fazem isso aqui, ó, de dentro. São os nossos olhos. Deixa eu ver quem tem mais. A garganta, tá vendo aqui a garganta aqui? A escadaria que dá acesso ao Santo dos Santos. Aqui é o Santo dos Santos, tá, gente? Aqui é o Santo dos Santos. Então tem uma escadinha aqui que dá acesso. O que essa escada representa? A ligação entre o que a boca fala e aquilo que está cheio o coração. Representa o que a boca fala e o que está cheio o coração. Tá? E a gente tem a região do coração, que é isso tudo aqui, ó. A região do coração, o que ela representa? A sede do amor. E aonde, o que eu faço aqui? Eu purifico o pão. O que a gente acabou de falar na minha comunhão que Deus que vem do coração? Não é onde eu queimo o incenso e faço a minha oração? Que tem que vir do coração? Ela está aqui, ó. Ela está aqui, na sede do coração, aqui, ó. Ela está aqui. O incenso, né? As menorais, que representam a sua luz. Elas estão aqui. Elas estão aqui. Tá? Né? A gente tem aqui, ó, as costelas que representam, né, a construção, a costela representa a proteção. Então, gente, tem uma série de conteúdo espiritual de tudo aqui, ó. As pernas, as mãos, sabe? Tem, assim, tudo aqui para representar o ser humano. O templo, ele representa o ser humano. Tá? Por que
como que é? Agora me fugiu. O altar do sacrifício fica aqui. Por que fica nos pés? Para representar o nosso andar nas jornadas difíceis. Para representar a dor que a gente tem que andar. O sacrifício que a gente tem que se movimentar. Gente, tem muito conteúdo espiritual em cima disso aqui. Eu só estou trazendo assim, uma parte para vocês, para a gente poder visualizar como que era o templo, que isso tudo era para representar o ser humano. E nós criamos inúmeras leis e esquecemos do quê? Do essencial. Perdemos o essencial, perdemos a pureza, perdemos aquilo para que foi trazido, para poder me lembrar de que eu sou filho de Deus, meus olhos que vêm trazem para dentro, a arca da aliança, o cérebro, queimando os pães, tudo aqui. Eu perdi isso aí. Eu perdi essa essência. Perdi isso aí. E ficou fora aqui, ó. Analogia judaica sobre a arquitetura do templo. A primeira perspectiva compara o tabernáculo à criação em 6 dias. O altar e seu sacrifício nos lembram dos animais que Deus criou. A pia e a sua base representam os mares e os rios. O incenso conecta a vida vegetal. A menorá, com as 7 lâmpadas, representa o Sol e a Lua em paralelo com os corpos celestes, que eram conhecidos na época, vistos aos olhos nu, como Saturno, Júpiter, Marte, Sol. Você está vendo que tem um conteúdo espiritual até judaico dentro daquilo ali? Judaico. E se perdeu isso aqui? Se perdeu? A segunda perspectiva vem de uma carta escrita por Moisés, Maimônides, ao filho dele. Isso aqui não é Moisés não, tá, gente? Isso aqui é um rabino. Por causa de seus conhecimentos médicos, Maimônides pode fazer um paralelo entre o tabernáculo e o corpo humano. Então ele faz aquilo tudo ali que a gente colocou. Ele conseguiu pegar e falar assim, gente, mas vocês estão fazendo aqui, isso aqui é um corpo humano, ó. Isso aqui é um corpo humano. Pode falar. Tem uma passagem que está na segunda carta de Pedro, onde ele fala isso. Jesus explica para ele que ele teria pouco tempo, dá a entender que ele teria pouco tempo de vida depois, que ele teria que fazer muita coisa. E aí tem uma frase que ele faz essa comparação do tabernáculo com o corpo humano, com o corpo dele, de Pedro. Ele diz assim, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já me teve revelado. Ele está na segunda carta de Pedro 1,14. Então, nesse trecho, Jesus fala para ele do que ele tinha que fazer antes dele desencarnar. E ele vai se referir ao corpo dele como tabernáculo. E depois, lá no livro Pão Nosso, Emmanuel pega esse versículo e faz uma mensagem muito bonita, explicando sobre os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo. Tá vendo só? Como tudo faz sentido, gente. Mais uma lição para a gente não se apegar à letra. Que a letra não vai fazer com que a gente visualize nada disso. Não visualize nada disso. Tudo, gente, tem um propósito divino atrás daquilo. Eu estou falando, nós perdemos a essência de ver essa pureza, de ver a inocência, de ver a honestidade. Toda vez que alguém chega perto da gente para pedir uma informação, a gente acha que vai roubar, que vai fazer alguma coisa, a gente corre. Tá vendo como o medo se instala nos nossos corações e a gente perde isso. A gente perde essa pureza. Oi, Márcia. E quando a Verônica trouxe essa belíssima informação, eu me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós orientarmos o estudo do corpo e do espírito. Tem um item do Evangelho onde nós precisamos cuidar do corpo e cuidar do espírito, cuidar da alma, né? Então, ao longo dos milênios, tem trazido essa informação para nós, né? Para justamente o Adão espiritualizar. Né? Exatamente. O novo Adão. O novo Adão. Perfeito. Perfeito, gente. Muito bom. Aí a analogia judaica ainda, a arca sagrada, a mobília mais interna, é uma alusão ao coração humano, que é a parte mais interna do corpo.
Assim como a arca era a parte principal da tenda, o coração humano é a parte principal do corpo. Ela é a fonte da vida, do conhecimento e da compreensão. As asas dos querubins representam os pulmões. Então isso aqui é uma analogia judaica. Aquela outra analogia que eu mostrei foram os registros espirituais que nós estudamos e que nós conseguimos pegar. Tá? Que até tem coisa judaica ali também. Tem muita coisa judaica no que eu falei para vocês ali. Aqui é uma interpretação mais à frente do templo, do Maimônides, que foi um rabino muito inteligente. Tá? Ele é super conhecido no meio judaico. Aqui, ó, cruzando o templo com o Novo Testamento e Paulo, a gente estudou a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo afirma: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Somos templos. Templos. Olha o que Jesus se refere ao templo em João 2,19. Destruam esse templo e em 3 dias o levantarei. Gente, pergunta. De quem que Jesus está falando aqui? Hein? Dele. Ele está falando dele. Se o templo é o corpo, então ele fala assim: destrua esse templo e em 3 dias eu vou aparecer. Ele está falando dele. Né? Outra coisa aqui, ó. Lembremos-nos da parábola do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas 18. São 2 homens em um templo, mas somente um deles se reconcilia com Deus. Então, gente, tem uns... Ainda, você pega essa parábola, você estuda ela, você faz palestra dela, tudo bem. Mas aqui tem uma referência bem sutil de que nem todo mundo que entra no santo é purificado. O publicano e o outro homem entrou, mas só um reconciliou com Deus. Só um fez uma prece que se reconcilia com Deus. É uma referência. É uma referência de que nem todo mundo que entra lá está purificado. Tá? Aqui de novo, né? Só para a gente fechar, já estamos fechando aqui. Cid, Oi. Só uma coisinha. Dá para voltar no slide? Esse aqui? Não. Esse. Olha só que interessante. O publicano, quando ele bate no peito, ele entra no templo espiritual. Não é isso? É essa oração que a gente aprende a fazer, fechar os olhos, a boca, né? Entrar para dentro do templo, né? E aí somente um deles se reconcilia, quer dizer, é o templo físico, material e o templo espiritual, Exatamente. Não é isso? E esse, Márcia, no nosso simbolismo, esse que acendeu o incenso. Esse que acendeu o incenso no santo para poder se comunicar com Deus. Esse acendeu, aquele só entrou, não fez mais nada. Esse que fez a oração, ele acendeu e conseguiu fazer o contato com o Pai. Tá? Aqui, finalizando, tá? Aqui está o sacerdote, tá? Tem toda uma parametração dele também, tem uma cortina aqui, tá? Agora, quando a gente falar de templo, de tabernáculo, vocês vão visualizar isso aqui. Tá? Vamos visualizar isso aqui. E eu trouxe para vocês mais ou menos uma foto aqui de como era na época de Jesus. Tá? A gente tinha tudo isso aqui, era a área do templo. A gente tinha o pátio dos gentios. Aqui, ó, o pátio das mulheres. A porta. Tá? Tem um pórtico de Salomão. O pináculo do templo. Se lembra da tentação de Jesus? Que o demônio leva Jesus no pináculo do templo? Tá aqui. É isso aqui, ó. Aquilo é simbolismo, tá, gente? Por favor. Simbolismo. Mas tá aqui, ó. Pináculo do templo. Tá? Tem todo também uma outra história sobre as 3 tentações de Jesus. Aquilo ali, a gente é outra palestra, aquilo ali. Tá? Aqui, ó, o forte... Essa porta formosa é onde estava o cego? Aquele que estava pedindo, que está em Atos? Não sei, Márcia, não sei. Porque aqui é o pórtico, né? E depois, em Atos ele fala, quando Pedro vai lá, né? Pedro e João. Sim. Uhum.
Eu não sei, porque existe... Eu não vou te afirmar, porque eu estou com uma outra porta aqui, mas eu estou confundindo as portas de Jerusalém com o pórtico do templo. Tá? Eu estou confundindo. Tá? Porque assim, uma das portas de Jerusalém fala lá na Torá que o Messias ia entrar. Como os muçulmanos tomaram essa área... os muçulmanos tomaram essa área, eles colocaram um cemitério muçulmano nessa porta. Por quê? Os judeus não pisam em cemitérios muçulmanos, então o Messias nunca vai aparecer, que ele não vai entrar por essa porta. Os muçulmanos criaram um cemitério na base da porta, como se ele estivesse aqui, ó, criado um cemitério aqui. Aqui. Tá? Então, assim, eu vou impedir que o Messias apareça. Porque a tradição fala que ele vai entrar em Jerusalém por essa porta, então ele não vai entrar, então ele não vai aparecer. Tá vendo só? Eles pegam até isso, aí eles fazem jogada. Aqui tá as salas do templo. Assim, tá falando da Forte Antônia. A Torre Antônia tá aqui. Tá? A gente fala aonde os romanos construíram isso aqui. Para quê? Para eles ficarem de olho aqui dentro. É por isso que, quando você pega a história dos vendilhões do templo, que Jesus fez aquilo, até no The Chosen aparece lá o trailer da temporada que Jesus está com um chicote na mão. Gente, totalmente contraditório com o que foi o mestre. Aquilo é um simbolismo. Você acha que se Jesus tivesse feito aquela bagunça toda, os romanos olhando daquela torre ali, opa, vamos lá, vamos pegar esse homem aí. Na mesma hora. Na mesma hora. Tá? Então aqui ficava o pátio dos gentios. Então aqui ficava o comércio. Aqui ficava o câmbio. Por quê? Porque você ia para a festa de Yom Kippur. Você vinha para a festa dos tabernáculos. Você estava lá em outra cidade. Você tinha que vir aqui fazer o quê? Trocar a moeda para poder comprar. Então aqui tinha um câmbio. Tá? O próprio templo, ele tinha um banco. Tá? Então aqui, gente, essa aqui é uma foto de uma maquete que está em Israel, construída de maneira muito similar do que era na época de Jesus. Onde que é o Muro das Lamentações, gente? O Muro das Lamentações é isso aqui. É o único muro que ficou em pé. É o muro que ficou em pé. Tá? Oi, Verônica. Onde que é, Sidney, o Muro das Lamentações? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. É o único que ficou em pé. Daquela época, depois que de Tito, no ano 63, 62, ele arrasou com Jerusalém, ficou um muro em pé. Então ficou só esse aqui. Só esse murinho aqui. E hoje está havendo uma construção lá em Jerusalém. Eles estão cavucando mais para baixo aqui, porque tem mais muro para baixo. Então vai ficar um subterrâneo com muro e um aqui com muro também. Então hoje, se você for visitar o Muro das Lamentações, tem uma parte que está em obra, que eles estão escavando por baixo, que eles acharam esse muro. Esse muro continua aqui embaixo. Por quê? Porque ele era um muro muito alto, gente. Aqui era o pináculo do templo. Oi, Verônica. Eu achei a informação que a Márcia perguntou da Porta Formosa, é isso mesmo. Está em Atos 3:2. E foi trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual cada dia punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam no templo. Depois vai contando que Pedro passa. Então... Ótimo, excelente, muito bom. Tá? Atos, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo qual? 2. Muito bom. 3, então tá explicado aí. Eu gosto de gente assim, esperto. Rapidinho a gente dá a resposta, viu? Né? Na hora. Então aqui é época de... Agora pergunta valendo nota, gente. Pergunta. Aonde que Estevão foi imolado? Aonde que Estevão foi apedrejado? Aonde Estevão foi apedrejado? Hein? A Márcia não sabe. Olha, eu vou te dizer, essa pergunta eu nem lembrava que foi aí que ele foi apedrejado, gente. Foi. Foi no Forte Antônio? Não. No Pátio dos Pátio dos Gentios? Gentios. No Pátio dos Gentios. É Pátio dos Gentios. No Pátio dos Gentios. Inclusive,
Aqui, gente, tá aqui, ó, salas do templo, assembleia do Sinédrio, escola rabínica, beleza, isso aqui. Aqui tinha uma sala de justiça, aonde o Estevão foi julgado. Se você for pegar o Paulo Estevão lá, tá? É o capítulo 9 da primeira parte. O Estevão estava preso, é levado a julgamento, tá? Ele passa por essa galera toda, a gente cuspindo nele e tudo. Ele é julgado ali e na mesma hora o Emmanuel fala, dali a alguns metros ele foi levado ao pátio, amarrado ao tronco, ou seja, existia um tronco aqui muito, inclusive Emmanuel fala que foi próximo aos altares. Então existia um tronco aqui e Estevão foi apedrejado nesse pátio aqui. Por que no pátio dos gentios? Para todo mundo ver. Todo mundo vê. E Saulo queria que todo mundo visse, inclusive as mulheres. Por isso que ele traz Abigail. Por isso que ele traz. Porque assim, aquilo ali, gente, era honra. Eu vou iniciar a perseguição. Eu estou pegando um dos mais fortes ali da Casa do Caminho. Todo mundo tem que ver. É minha carta de visita. Por isso que foi no pátio dos gentios. Tá? Foi aqui, no pátio dos gentios. Oi, Verônica. Tá sem áudio. Agora você faz uma pergunta mais fácil. Pergunta onde foi que a viúva colocou o óvulo dela. Tem um gasofilácio aqui, ó. Tem um gasofilácio aqui. Aqui dentro. Aqui dentro. Tá? E por trás aí tem umas escadas. Porque Jesus estava sentado nas escadas com os apóstolos. Sim, então, sim, essa sim. porta formosa, a parte de trás, tem degraus, vamos dizer assim. Ô, gente, né? Ali eles estavam vendo as pessoas. Isso, onde a mulher aqui vai... é muito grande, tá? Isso aqui é imenso, imenso, imenso. Aqui eu trouxe uma fotinha para você, mas isso aqui é imenso, gente. Isso aqui esse pátio dos gentios aqui, isso aqui é campo de futebol muito grande. É muito grande isso aqui, gente. Por quê? Porque Herodes fez uma reforma no templo. E a reforma de Herodes, ele que colocou essas colunas aqui. Tá vendo essas colunas aqui? Essas colunas não tem nada a ver com o templo, não. Herodes que colocou essas colunas todas aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Reformou, colocou, né? Eu não me lembro, o pessoal que estuda o EBEG, eu dei uma outra aula do templo, eu mencionei essas colunas, eu tinha uma outra imagem, mas agora eu também não vou lembrar, não. Mas Herodes reformou isso tudo aqui, gente. Lembrando que não é o Herodes do João Batista, né? Não é Herodes. O Herodes lá atrás, logo depois da primeira destruição do templo. Esse aqui, gente, é o segundo templo e último templo, tá? Esse é o segundo. O primeiro foi destruído, eles voltaram, e aí existia... Qual que era o profeta que da época da construção do segundo templo? Quem que era? O pessoal que estudou o Velho Testamento comigo aí, que estudou os profetas. Quem que era o profeta que da época da construção do segundo templo, que ele foi pedir dinheiro pro pessoal lá e o pessoal não queria dar dinheiro? Tinha um profeta aí, gente. Ageu. Ageu é o profeta da construção do segundo templo. E eu vou te falar, não era para construir, tá? Não era para construir. Ele que interpreta a mensagem e coloca ali, vamos construir o segundo templo. Estão construindo o segundo templo. Só que o segundo templo ficou muito pobrezinho. Aí o Herodes, para fazer graça, deu uma reforma muito grande aí. Tá? E hoje como que é Israel, gente? É isso aqui. É isso aqui, gente. Tá? Esse aqui é o chamado Domo Dourado. O que é o Domo Dourado? É aonde ficava o templo de Jerusalém. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, é onde ficava o templo de Jerusalém. É o Domo Dourado. O que é isso aqui? Isso aqui é uma mesquita muçulmana. Isso aqui é do Islã. Isso aqui é muçulmano. E os judeus não podem pisar aqui. Tá vendo? Na época daquelas cruzadas, daquelas guerras todas, eles tomaram a área e aqui foi onde Maomé recebeu de Deus as mensagens também. Então, para os muçulmanos, Israel é um local sagrado. Perceberam, gente?
Oi? E o Muro das Lamentações aonde seria? Ô, Porque no gente, Muro das opa. ali, não, nesse novo, né? É isso. Porque isso aí eu visitei o Muro das Lamentações, aí a gente tem acesso. Tem acesso. Não, o Muro das Lamentações, ele tá por aqui, ó. Ele tá por Deve aqui, ser ó. isso, Aqui, ó. essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Que ele a gente consegue, não é ligado. Eu Não, não e fui na consegue. mesquita. É o único Eu fui lá. local onde os judeus conseguem acesso às relíquias do E passado dele. a gente consegue ir. Consegue. Ah, Tá? Então, hoje Israel é isso aqui. Então, a área do templo, que é uma área imensa, e justamente aonde era construído o segundo templo, os judeus não têm acesso. E o que eles fizeram? Os muçulmanos construíram uma mesquita em cima do Santo dos Santos. Então, e outra coisa eu vou te falar, tá? Existem muita arqueologia aqui debaixo, muita coisa para ser descoberta, mas os muçulmanos não deixam escavar. Então, gente, vai ficar isso aí lá, para quando vocês estiverem no mundo espiritual, vocês fizerem uma excursão em Israel, vocês verificam o que tem lá debaixo lá, entendeu? Porque assim, materialmente a gente não vai saber. A gente não vai saber. Isso é para a época da regeneração. A transição está no começo. A perder de vista isso aí. E eles falam de reconstrução do terceiro templo, tá? Eles falam. Inclusive, eles têm menorá, eles têm o altar, eles têm toda aquela mobília, eles têm preparados para reconstruir o terceiro templo, tá? E existe um movimento radical. Quem acompanha as notícias sabe disso. Existe um movimento radical judaico que tem a função de destruir essa mesquita, né, esse templo muçulmano, para poder tomar em posse e construir o terceiro templo. Existe uma vertente radical disso aí. Tá? Às vezes a vertente que faz um tiroteio lá, mata um muçulmano. Tá? Então hoje os muçulmanos eles têm até acesso a um pedaço aqui. Dependendo da época do ano eles podem passar. Tá? E dependendo da época do ano, se vocês estiverem lá, vocês também têm acesso ao Domo Dourado aqui. Vocês podem entrar. Tá? Não sei se a Valéria entrou. Foi não, só de longe. Só de mas longe. A gente vê. É lindo, é uma visão linda, maravilhosa lá de cima. É enorme. Então, assim, dependendo da época do ano, a gente pode entrar ali também. Tá? Gente, eu extrapolei do tempo porque eu achei que eu ia falar isso aqui em 20 minutos. Tá? Eu achei que eu ia falar isso aqui em 20 minutos, meia hora no máximo, para poder voltar para as cartas de Paulo. Então acabou sendo um estudo com relação ao templo aí. Né? Eu espero que a gente tenha entendido um pouquinho mais, né, sobre a realidade do que era a época de Jesus, do que era a época de Paulo, porque até na época de Paulo isso aqui existia. Tá? Se lembra quando o Tiago pede ajuda a ele para oferecer um sacrifício no templo? Era isso aqui, gente. O Paulo tinha que vir aqui oferecer um sacrifício. Aí o Tito, ele entra aqui. Aí o pessoal acusa que ele entrou aqui, ó. Não, o Tito estava no pátio dos gentios. Só que eles queriam criar alguma coisa para poder perseguir Paulo. O Tito estava aqui. O Tito podia entrar. Eles acusam que o Tito entrou num local onde não era poder entrar. Entendeu? Paulo foi aqui, ofereceu sacrifício. Paulo, gente, ia ser o dono disso tudo aqui. Ele ia entrar no lugar do Gamaliel. Ele ia ser o prefeito disso tudo aqui, gente. Ia ser o prefeito, ia ser o sucessor. Entendeu? Ia ser o dono do banco, o dono de tudo. Mas ele era o vaso escolhido por Jesus, né? Então, ok, meu povo? Alguma dúvida? Foi ótimo. Excelente. Maravilhoso, é impressionante o que você conseguiu. Deve ter estudado muito para resumir isso. A gente só pode te agradecer. É o que eu falei, é um material muito extenso. Tem muita coisa que eu tirei, porque assim, não adianta eu vou dar uma aula de templo aqui, vou ficar falando cada dia. Aí que eu falo, a gente perde a essência. A gente perde a essência. Né? Aí vai viajar, vai não sei o que. Não.
Mas, ao mesmo tempo, Sidney, facilita o entendimento daquilo que Paulo está se referindo. Sim, sim. Então, agora a gente consegue compreender melhor o que ele quis dizer. Né? Porque a gente entendendo a simbologia desses objetos, fica mais fácil de entender a linguagem dele. Foi muito bom. E ele vai usar muito isso lá na carta aos Hebreus. Ele vai. Quem tiver curiosidade, pega lá a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia que você tiver. Começa a ler a carta aos Hebreus, eu tenho certeza que você vai parar. Certeza, você não vai entender nada. Você vai parar. Por quê? É simbolismo ao extremo. Por quê? Paulo conhecia isso tudo que a gente falou, gente. Menorá, os pães, a Arca da Aliança, ele conhecia isso tudo. E ele pega todo esse conhecimento judaico e ele escreve uma carta aos hebreus que conheciam isso também, falando que Jesus é o sumo sacerdote. Entendeu? Ô, gente, passou do nosso horário. Se Ô, deixar, Sidney, embora. você citou Ageu. Quem for ler Ageu poderia ler Isaías 66. Capítulo 66? Que vai falar o oráculo sobre o templo, onde ele fala que o céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Aí dá aquilo que quando estudamos, né, como que se fosse uma contradição entre Ageu e Isaías, porque Isaías mostra o templo espiritual. E quando a gente lê Ageu, a princípio, a gente entende o templo físico. Né? Então, é bom ler os dois. E Ageu é pequenininho, não é? Pequenininho. Ageu acho que tem 2 ou 3 capítulos. Ageu é pequenininho. É um profeta menor, não que ele seja baixinho, mas porque ele escreveu pouca coisa. Mas é bom Isaías 66. Tá aí. Ô, gente, agradecer a atenção de vocês e a paciência de vocês, tá? Agora, tenho certeza que a gente vai falar do templo, vai passar em coisas ali do Paulo, e aí agora a gente vai ter essa noção aí. Agora foi tirado o véu. Agora foi tirado o véu. Boa, Joelma. Legal, bacana. Vamos lá? Algum voluntário ou uma voluntária para fazer a nossa prece final de agradecimento aí? Peraí, foi tirado o véu físico. Agora é bom que cada um tire o véu espiritual, né? É a caminhada individual, né? Né? Bacana. Algum voluntário para a nossa prece final? Vai fazer, Verônica? Faço. Alô? Amigo e mestre Jesus, com o coração repleto de alegria, agradecemos. Agradecemos pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Agradecemos pelos bons espíritos que nos inspiram, que nos auxiliam no entendimento. Agradecemos a esse Deus de amor e bondade, que derrama tanta misericórdia sobre cada um de nós. Agradecemos ao Cristo, pela beleza do seu Evangelho, pelo roteiro seguro que nos traz, pelo amor que tem pelos seus irmãos menores, e que possamos, agradecidos a essa pleiade de benfeitores, utilizar tudo isso que estamos tendo acesso para nos melhorarmos, para nos lapidarmos e para que possamos, a cada dia, nos tornarmos dignos de ser chamados de seus discípulos e de trabalhadores da sua seara. Que possamos ter uma semana produtiva e que na próxima quarta-feira estejamos aqui novamente reunidos entre corações queridos e amigos. Que assim seja. Assim seja. Ok, boa noite para todos. Ô, Márcia, amanhã eu vou ter que me ausentar da reunião. Que isso. Boa noite, eu tenho um gente. curso para fazer, aí eu tenho que... Boa noite, gente. Tem que fazer esse curso profissional.
Está justificado, então. Justificado para mim. Obrigada por essa aula maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, Obrigada. estamos no Spotify também, né? Com muitos seguidores pois agora. é. Está crescendo. Estamos divulgando. Acho que você já viu lá, né? Já vi. Tá? Estamos divulgando e está crescendo. Excelente. Ótimo. Muito Obrigada. bom, gente. Parabéns. Muito obrigada. Tchau. Tchau, Tchau, gente. abraço. Obrigada.